Bem-vindo ao Guia da Facu, aqui ao meu lado Marcelo Lima, especialista em marketing educacional e vice-presidente da Quero Educação. E o nosso convidado, Pedro Graça, CEO do Grupo Uniaselv, um dos maiores grupos educacionais do país, que tem um foco muito importante no ensino à distância. Pedro, queria que você começasse explicando para a gente o que levou a esse crescimento tão grande no número de alunos que buscam a educação superior na modalidade à distância. Já tem 1/3 dos alunos matriculados optando por essa modalidade, o EAD. Acho que são vários fatores que nos levaram a ter esse crescimento. Acho que o rompimento de um preconceito que existia no começo do EAD, isso já não existe mais, essa barreira foi vencida. Nós temos um modelo de ensino que se adapta mais à realidade do aluno atual. Em muitos casos, um modelo que não exige a presença do aluno todo dia na faculdade, então ele consegue se organizar no tempo e da forma que ele precisa. E cada vez um modelo mais próximo e que consegue se aproximar daquilo que ele precisa. E claro, tem um fator do preço, o ticket também é um valor um pouco mais baixo do que a mensalidade, em torno de 1/3 da mensalidade do presencial, o que faz com que os alunos acabem optando. Marcelo, vocês percebem isso na plataforma querobolsa.com? Sim, lá no Quero Bolsa, a gente sente que a Uniaselv é uma das principais faculdades à distância que a gente encontra lá. Nós temos aí no último ano 6.500 pessoas entraram na Uniaselv com bolsa de estudo. Cerca de 99% das pessoas que procuraram a Uniaselv entraram na modalidade EAD. E eu queria saber do Pedro, o que você acha por que as pessoas preferem tanto assim o EAD em relação ao curso presencial? Acho que são alguns fatores. Acho que o fator da facilidade, da disponibilidade de tempo, dele poder se organizar na forma que ele precisa, acho que isso é fundamental. A mudança do conceito da sala de aula, a forma como ele aprende, isso faz com que a gente consiga envolver cada vez mais os alunos mais jovens. Acho que essa é uma mudança importante no EAD, o que a gente vem vendo ao longo desses últimos anos é a faixa mais jovem, que antes não vinha para o EAD, o aluno do EAD era um aluno uma faixa etária mais velha, está mudando, ele está cada vez vindo para uma faixa mais nova. Quando a gente olha o nosso crescimento, basicamente é os alunos na faixa etária de 17 a 21, 17 a 22 anos. Então acho que o crescimento é uma modalidade que se adapta mais à realidade hoje do aluno, da pessoa que está procurando ensino superior. Agora, fazer EAD não significa que ele está totalmente longe da sala de aula, porque o EAD ele não é dado exclusivamente através do computador, né, Pedro? Sim, eu acho que tem uma falsa percepção, pelo menos o nosso modelo privilegia muito a sala de aula, a gente entende que a sala de aula é uma das tecnologias na entrega do conteúdo para o aluno. No nosso caso, a grande maioria dos cursos tem um encontro uma vez por semana em sala de aula com o tutor. A gente não abre mão disso, a gente sabe da importância disso e, obviamente, acopla isso uma série de tecnologias que permitem que o aluno vá crescendo e aprendendo. O EAD traz uma grande vantagem, ou pelo menos um grande diferencial em relação ao presencial, que é a gente conseguir determinar uma trilha ou personalizar uma trilha de aprendizado para cada aluno. Então a gente consegue entregar uma coisa muito personalizada. Tem alunos que aprendem mais lendo, tem alunos que aprendem mais assistindo vídeo, tem alunos que aprendem mais fazendo exercícios. E no EAD a gente consegue adequar isso para cada um. A gente consegue, com isso, coletar uma série de informações que a gente vai melhorando cada vez mais a experiência dele. Então ele entra no EAD como experiência e a gente vai aprendendo como ele aprende e vai cada vez organizando mais a estrutura da entrega para que ele consiga avançar no curso. O que limita hoje você oferecer um curso na modalidade à distância? Tem algum curso que não dá para fazer EAD? Eu acho que essa barreira tem que ser vencida. Eu entendo que em breve, ao longo dos próximos anos, a gente não vai mais falar em modalidade presencial, modalidade EAD. A gente volta a falar em ensino, e ensino com o EAD sendo uma tecnologia, como a sala de aula é. Ou seja, entender que o EAD é uma substituição da sala de aula me parece pequeno. O EAD é uma soma de tecnologias e a sala de aula está nessa tecnologia. É uma das formas como a gente entrega o conteúdo. Então acho que a gente vai parar de falar em EAD, em presencial, e vai falar em ensino. E no ensino a gente consegue ensinar qualquer coisa, em alguns momentos com mais presencialidade, com menos presencialidade, com mais prática, com menos prática,
mas eu não vejo nenhum curso no futuro que a gente não vá estar operando com tecnologia. Marcelo, eu percebi que você está querendo falar alguma coisa. Estou aqui me segurando para fazer algumas perguntas para o Pedro. Na questão dos tutores que você comentou, a gente sente lá no Quero Bolsa, tem 2.400 avaliações dos alunos em relação à Uniaselv, e eles falam muito dos tutores, eles falam que eles adoram ali a proximidade que os tutores têm com os alunos. Eles classificam nota 4 de 5, que é muito bom para 2.400 avaliações. Você tem que entender, tem que ser 5 isso. Então vamos buscar Vamos esse chegar 5. lá, vamos buscar. Eu queria saber, para uma faculdade, tem mais de 500 polos espalhados pelo Brasil. Como manter a qualidade desses tutores tão alta para atender aí esses alunos? Bom, a gente tem uma estrutura de treinamento para todos os tutores, então o tutor, ao entrar na Uniaselv, ele é preparado para isso. A sala de aula não é mais a sala de aula do passado, a gente tem um professor que é um facilitador, um tutor que é um facilitador. Isso faz sim com que a gente consiga levar o tutor e consiga levar essa experiência para o aluno e cria uma proximidade do tutor com o aluno muito grande. Agora, mudou, ou seja, nosso tutor não é a característica, não tem a mesma característica do que a gente aprendeu lá atrás com o professor em sala de aula, onde o aluno não era um aluno passivo que recebia a informação. Hoje o aluno participa da informação, o orientador é um facilitador e eu acho que isso aproxima muito e talvez por isso os nossos alunos gostem tanto do tutor e da relação que eles têm com o tutor. Agora, o EAD não é uma novidade. Se a gente for pensar na história da educação, muita gente já estudou à distância em algum período aí nas últimas décadas. A gente teve a iniciativa do telecurso, que foi uma coisa bastante inovadora nos anos 70, nos anos 80. A gente tinha os cursos por correspondência. O que o EAD faz hoje é colocar muita tecnologia e interação num novo formato e aí ele chegou na escala que ele chegou. Você teve uma experiência lá atrás no EAD muito antes de entrar no ensino superior. O que foi que aconteceu que vocês perceberam que era necessário oferecer educação à distância? Olha, eu tive uma experiência nos cursos preparatórios para vestibular, há alguns anos atrás. Bastantes anos atrás, onde a gente, em função de problemas que a gente estava nas estradas e na região, a gente começou a ter dificuldade de levar os alunos para a sala de aula e começamos a ver uma oportunidade de levar o ensino para o aluno de uma forma diferente. E quando a gente começou a fazer essas experiências, os alunos não percebiam, não falavam da tecnologia, continuavam falando do conteúdo, continuavam falando do professor, da matéria. E isso para a gente, na época, foi uma surpresa. A gente entendia que eles iam se focar na tecnologia. A interface não atrapalhou? Em nada. E na hora que eu percebi isso, foi aí que eu acho que me apaixonei por essa área. Eu comecei a entender, claro, fui estudar mais e aí a gente começou a fazer isso de uma forma mais profissional. E aí entrei nessa história há 16, 17 anos, junto e aprendendo cada vez mais sobre. Agora, pegando o gancho da tecnologia, Rui, a gente sente que a tecnologia está muito embarcada já na sala de aula, mas eu acho que a tecnologia tem que estar em todo o processo do contato do aluno com a faculdade. Lá na Quero a gente criou agora a admissão digital, onde o aluno consegue fazer a matrícula tirando fotos dos documentos, mandando para a faculdade sem precisar ir até a faculdade. Para uma modalidade como o EAD, que é toda virtual, essa experiência do aluno, colocar a tecnologia durante todo o processo, você acha que ajuda? Você acha que esses investimentos são válidos? Não tem a menor dúvida. Eu acho que independente de se é EAD, se é presencial, eu acho que é uma tecnologia que vem para somar. Toda a nossa experiência vem nessa linha também. Hoje a gente tenta fazer com que o aluno se sinta muito confortável desde o ingresso dele, a relação que ele tem com a gente. Hoje a gente atende os alunos por WhatsApp, ele troca informações, manda documento, ou seja, acho que não tem como ser diferente, acho que não dá para voltar atrás. E a garantia da qualidade? Como é que eu consigo garantir que o aluno que estuda à distância tenha um desempenho tão bom ou até melhor do que o aluno que faz o ensino presencial? Porque são duas modalidades completamente diferentes e o EAD exige mais atividade. O aluno tem que ser muito mais ativo nesse processo. Eu consigo te dizer, eu acho que, e aí a tua pergunta acho que responde um pouco a essa equação. O aluno tem que ser mais ativo, tem que ser mais autônomo, ele tem que aprender a aprender. Eu não acredito muito hoje no ensino que só eu passei o conhecimento e ficou por isso. O EAD estimula o aprender a aprender.
E quando você aprende a aprender na era de hoje, que a gente não para de aprender, ou seja, que se a gente entender que aprendi, estou preparado para a vida, acho que não funciona mais, o EAD acho que se adapta muito mais a essa realidade. No presencial, você ser um aluno passivo, e eu não estou dizendo que não, mas o grande modelo, o modelo que vinha de ser um aluno passivo, eu acho que isso não é aquilo que a gente quer para o nosso futuro. Então, um EAD bem montado, um EAD bem estruturado, onde a gente prepara o aluno, onde o aluno tem relações com seus colegas, cresce junto e aprende a aprender, esse é um bom aluno, um bom cidadão formado para um novo mercado de trabalho. Quando a gente coloca a tecnologia do EAD junto com o aluno, a gente gera algumas potencialidades. O professor tem que ter muito feeling para saber qual é a dificuldade do aluno, o que ele está aprendendo e tudo mais. Quando você joga isso para o EAD, você começa a abrir possibilidades, por exemplo, para a inteligência artificial. Eu posso levar mais tecnologia para aquela plataforma e aquela plataforma fica monitorando o desempenho do aluno e dizendo para o tutor e para toda a sua rede como esse aluno está desempenhando. Em que pé a gente está nesse processo? Essa tecnologia já está embutida ou precisa desenvolver mais? Claro que a gente tem muita coisa para evoluir ainda, mas sim, hoje, óbvio, vou responder pela Uniaselv, a gente acompanha os indicadores da turma, dos alunos, da matéria, do item, do aprendizado. Então a gente consegue entender se tem alguma coisa que a gente tem que melhorar no conteúdo, na forma como a gente entrega, se a gente tem que ajustar os exercícios, se a gente tem que colocar mais vídeos, mais objetos de aprendizado ou um determinado game. Então a gente já tem muita informação. Óbvio que a inteligência artificial e o trabalho desses dados com mais sofisticação vai nos permitir cada vez evoluir mais isso. Mas já tem, eu acho que não existe um EAD se a gente não tiver por trás essas tecnologias. Tá? E claro, não tem fim. Não, já está pronto e o EAD já está maduro e não precisa mais avançar. Não, o EAD ainda está começando, para a educação, estas metodologias, não é o EAD, estas tecnologias e metodologias, tem muito para avançar ainda. A educação demora mais, é um processo lento, ainda bem, ou seja, não é uma coisa que muda de um dia para o outro. Então sim, a gente tem muito ainda para evoluir com essas tecnologias, mas muito. Nós também acreditamos que a gente está no começo de uma grande onda aí, que a gente vai ver muita evolução aí para frente na questão da tecnologia, ajudando a educação a levar mais gente a entrar no ensino superior. Como que você vê a infraestrutura do país melhorando, o pessoal tem mais acesso à banda larga e ter mais infraestrutura mesmo e possibilidade de fazer o EAD? O que a gente tem, assim, as informações que a gente tem hoje, 75% da população tem acesso à internet. Claro que com diferentes níveis de velocidade e diferentes níveis de características pelo país, pela grandiosidade do país. E aí a gente compensa novamente com o ajuste que a gente estava falando antes da forma do aprendizado e do caminho do aprendizado. Para um aluno que tem mais facilidade, que tem mais acesso à tecnologia, a gente disponibiliza um caminho para ele. Para um aluno que tem menos acesso, ele vai ter mais aulas presenciais, ele vai ter mais acesso ao livro, exercícios que ele vai fazer no polo, o polo vai estar mais estruturado para ele. Então, isso também é ajustado no modelo quando a gente entrega para o aluno região a região. No nosso caso, a gente costuma falar que a gente fala a língua do aluno. E aí a qualidade do nosso tutor, o nosso tutor é um tutor presencial, em sala de aula, contratado na região, tem o mesmo sotaque do aluno, sabe as dificuldades dele e nos ajuda a fazer essa adaptação daquilo que é entrega via tecnologia, aquilo que é entrega via tecnologia, que a gente chama de presencial, mas que é a tecnologia do ensino. Como é a questão da empregabilidade, que eu acho que é o grande função da pessoa entrar na faculdade é depois conseguir uma empregabilidade boa. Do mesmo jeito que a gente quebrou o preconceito do EAD, da modalidade de EAD para os alunos, acho que as empresas também já não têm mais esse preconceito, muito pelo contrário. O que a gente vê, a gente acompanha os nossos alunos dentro da Uniaselv, a gente vê que ele ao longo do curso, na metade do curso, ele normalmente, a média dos nossos alunos tem um aumento de 20% no salário, um aumento real de 20%. Na saída do curso, na nossa média dos alunos, já tem um aumento de 40% de salário. E a gente acompanha os egressos e a gente está falando alguma coisa em torno do dobro do salário que ele tinha quando ele entrou.
Então, hoje, sim, ainda, bom, acho que ainda e vai continuar sendo por muito tempo, é muito importante para a carreira e para a profissão o ensino superior. E aí, da Uniaselv, em qualquer lugar, faz diferença na vida, faz diferença no cidadão. A gente traz um cidadão mais crítico, mais preparado para a vida. E quando ele sai aprendendo a aprender, que era o que a gente vinha falando antes, aí ninguém segura. Tá? Então, Quantos alunos temos hoje na Uniaselv? são 220 mil alunos na graduação. A gente tem graduação EAD e tem pós-graduação EAD. São 220 mil alunos na graduação e alguma coisa em torno de 40 a 45 mil alunos na pós-graduação. Quer dizer que a gente está ajudando o Brasil, no final das contas, a melhorar a empregabilidade, mão de obra. Não tenho a menor dúvida, e está criando cidadãos cada vez mais preparados, mais críticos, e que com certeza vão fazendo o Brasil crescer. E evoluindo na carreira, né? Evoluindo como salário, como você mesmo comentou, isso é muito bom. E é de imediato, não é uma coisa que demora muito tempo. É aquilo que eu estou falando, ao longo do curso são 20% de aumento de salário, nas fases finais já com 40% de aumento de salário. Agora, a gente está vendo uma grande mudança no ensino com a inserção dos cursos para a formação de tecnólogos. São cursos mais profissionalizantes, com viés menos acadêmico. E essa modalidade de curso ela tem crescido muito. O EAD é um dos fatores que tem impulsionado isso, né? Eu acho que quando a gente entrou com esses cursos lá atrás, ou seja, ainda não tinha modalidade EAD, ou a modalidade EAD não era tão difundida, já houve essa migração para esses cursos. E o EAD, sim, se adapta muito para esse curso também. Mas você sabe que isso é uma das coisas que vem mudando. Quando o EAD começou, esses cursos tecnólogos eram os mais buscados pelos alunos, acabavam sendo. Acho que tinham dois cursos, duas frentes de cursos muito buscadas, a pedagogia, as licenciaturas e os tecnólogos. Como a gente está baixando a faixa etária, já não existe mais esse foco do EAD nos tecnólogos. Hoje já começa a ter uma distribuição mais próxima do que a gente tem no presencial, por exemplo. Quais são os gargalos hoje de tecnologia e infraestrutura que podem atrapalhar essa evolução? Eu acho que acesso à internet é o nosso a principal necessidade. O resto a gente consegue suprir no polo. Então não tem lugar do Brasil hoje que a gente não consiga instalar um polo estruturado, organizado e com acesso à internet. Às vezes muito caro, às vezes o nosso maior custo no polo é o acesso à internet, é levar a banda larga para o polo. Claro que só ter a banda larga no polo não é o ideal. O ideal é que a gente tenha esse acesso à comunidade. Então, acho que o grande gargalo é o acesso à internet. Vocês têm um papel muito importante, você já citou o curso de pedagogia, é um deles. As licenciaturas e os cursos de pedagogia que sofreram o primeiro movimento de inclusão de alunos no EAD. E você precisa formar esses profissionais para poder trazer essa nova geração para dentro de uma sala de aula mais inteligente. Qual que é o desafio hoje de formar professores, Pedro? Seja ele no EAD ou seja ele no presencial. Acho que é um grande desafio, é exatamente acertar esse equilíbrio da sala de aula com as metodologias, dele não ser mais o professor que ele teve aula, porque ele teve aula nessa modalidade. Então, fazer esse ajuste, levar isso para o aluno, ensiná-lo na forma como ele vai precisar levar esse ensino para o aluno e mostrar para ele que isso é vivo, que isso se transforma, eu acho que é a grande dificuldade. E é onde a gente, obviamente, batalha e busca sempre. E os professores e tutores de hoje, como é que eles conseguem preparar esse futuro professor? Muito treinamento, ou seja, eu costumo dizer que a gente tem duas universidades, dois centros universitários, um que é para os nossos alunos e um outro para os tutores. Hoje são mais de 3 mil tutores espalhados pelo país, onde a gente tem uma série de treinamentos, uma série de acompanhamentos para que ele possa, sim, estar preparado. Esse momento agora que o país está passando, que tem um desemprego ainda bastante grande, principalmente entre os jovens, isso afeta de que forma as instituições de ensino e como não perder, não deixá-los de fora do ensino superior nesse momento? Eu acho que afeta pela capacidade financeira do aluno arcar com a sua mensalidade. No nosso caso, quem arca com a mensalidade, na grande maioria das vezes, é o aluno. Então, quando ele não consegue um emprego, quando ele não consegue se colocar no mercado, ele acaba deixando a opção, ou deixando para mais tarde o ensino superior.
Então, a gente tem que criar alternativas para isso. Acho que colocar, inseri-los no mercado de trabalho, inseri-los no ensino superior, vão permitir que esse mercado se expanda e que a gente melhore a produtividade do país como um todo. Como é que vocês lidam com essa dificuldade dos alunos? Como é que vocês evitam ou tentam evitar que o aluno desista de um curso? É difícil, a gente mostra o valor para o aluno, a gente tem sempre um peso grande de evasão ligado ao lado financeiro, a gente tenta dar ferramentas para que ele possa financiar internamente, para que ele possa parcelar o curso, mas a gente sabe da dificuldade, não é fácil. Claro que ter opções de bolsa de estudos e facilitadores ajudam, mas ainda é o principal motivo de evasão, é ainda o desemprego ou um momento de vida. Agora, o que a gente percebe é que assim que ele arruma, ou seja, ele volta para o mercado de trabalho, ele volta a estudar. Isso também é bacana. Ou seja, o entendimento o aluno tem da necessidade de estudar e ele faz todo o esforço Depois que ele pode. entra, tem, porque ele percebe a diferença na vida dele, porque é muito rápido, não é uma coisa que ele demora, vou me formar para ver o retorno, o resultado. Na entrada ele começa a perceber que ele ganha no aprendizado, na relação, então é de imediato. Eu acho que a grande dificuldade talvez seja ele dar o pulo. Depois que ele dá o salto, não volta mais. Ou seja, sim, às vezes ele interrompe o sonho, às vezes ele tem que, por N motivos, mas quando a primeira oportunidade ele volta. Então acho que a primeira acho que a ida, ou seja, a quebra da barreira é o que a gente precisa fazer. Depois que quebra a barreira, vai embora. Pedro, eu quero te agradecer muito por esse papo com a gente. Marcelo, obrigado pela sua presença também e a gente fica por aqui. Gente, até a próxima.